Olá, meu nome é Caio e fiquei responsável por fazer uma abordagem sobre análise de redes sociais. Resolvi fazer essa abordagem aplicada à educação online. Então, o que seria essa análise de redes sociais, ou Social Network Analysis? Nada mais é do que uma abordagem metodológica que vai estudar como funcionam indivíduos, grupos ou organizações dentro de uma rede. No lugar de analisar esses indivíduos, grupos ou organizações de forma isolada, a análise de redes sociais propõe uma análise integrada de uma rede. Dentro dessa análise de redes sociais, teremos algumas nomenclaturas específicas, como os nós, que vão ser os indivíduos, os grupos ou entidades que estão presentes dentro dessa rede, e as conexões, que é exatamente a relação, interação ou vínculo entre esses nós. Buscando na base Scopus sobre artigos relacionados à análise de redes sociais e educação, percebi que realmente existem diversos artigos publicados com essa temática, exatamente 2039. Porém, quando a gente especifica para a educação online, reduz para 261. E geralmente esses artigos são da ciência da computação, das ciências sociais e da engenharia. E boa parte deles foi publicado exatamente a partir de 2020. Existem publicações mais antigas, claramente, mas a maioria foi publicada a partir de 2020. Quando a gente vai fazer análise de redes sociais, a gente pode ter algumas representações dos dados. Uma das formas que a gente pode representar os dados encontrados em uma amostra é exatamente por meio dos grafos. Os grafos, então, é uma representação gráfica das interações dentro de uma rede. E aqui temos três imagens, mas todas elas mostram algumas bolas amarelas, que são os vetores, que exatamente são os nós ou os indivíduos daquela rede. E temos as setinhas roxas, que são as conexões, que aqui a gente vai chamar de arestas. Tá? Então a gente vai chamar de nó e conexões ou vértices, por isso que está representado pela letra V, e arestas. Temos algumas formas de representar os grafos. Uma delas são os multigrafos. Os multigrafos, eles colocam todas as interações por meio de arestas que ocorreram entre dois vértices. Ou seja, ele coloca todas as conexões que ocorreram entre dois nós ou dois indivíduos. A forma ponderada resolve pegar todas essas conexões que ocorreram, ou seja, pegar todas essas arestas e representar ela de forma mais espessa, se ocorreram diversas interações, ou de forma menos espessa, se ocorreram poucas interações. E também temos a forma simplificada de apresentar esses dados. Então, aqui, um dos artigos que foram colocados na plataforma, que ficaram disponíveis para a gente, foi exatamente um artigo de Camps, de 2022, onde há exatamente uma representação por meio de grafos. Aqui, a autora resolveu representar por meio de grafos todas as interações que ocorreram no Twitter entre os anos de 2009 e 2015 em uma universidade específica. Percebe-se então que em 2009 ocorreram poucas interações e essas interações foram aumentando com o passar do tempo. Então, por meio desses grafos, por meio de análise das redes, principalmente da análise de redes sociais dentro de uma rede social, que seria o Twitter, a gente percebe que houve uma evolução estrutural ao longo do tempo dessas interações entre os nós, que são os usuários da plataforma. Então, entre eles, com o passar do tempo, ocorreram mais conexões, que essas conexões dentro do Twitter seriam menções, retweets e respostas. Aqui seria também outro grafo, publicado no artigo de Sony e colaboradores em 2022, que ele analisou um curso online. Essa aqui é a representação de interações dentro de um fórum. Os pontinhos vermelhos, ou seja, os vértices avermelhados, são os indivíduos que participaram do fórum, e temos as arestas, que são essas setinhas que ligam os indivíduos. Os pontos verdes são, ou seja, os vértices verdes são os professores que estavam presentes nesse fórum, e também temos as setas vermelhas com as interações entre os professores e os alunos. O interessante desse grafo é que do lado de fora, na área 1, ele representou com pontos verdes todos os alunos que não participaram, não interagiram dentro de um fórum. Então, o interessante desse gráfico é que a gente consegue ver as interações
as interações dentro de um fórum entre alunos e professores e também os alunos que não interagiram. Então, essa visualização revela tanto os alunos periféricos, os alunos ativos e os professores ativos dentro desse fórum. Então, por meio de representações, por meio de grafos, eu consigo exatamente identificar quem foram os alunos que não participaram, ou quantos alunos não participaram das atividades dentro de um fórum, quantos alunos participaram, quantos professores estavam presentes e a interação entre os alunos e os professores que estavam presentes. Outra forma de representar a análise de rede de dados é por meio das listas de arestas. Também nesse artigo de Tissoni de 2022, ele coloca em uma tabela uma lista de arestas, que nada mais é do que a relação que todos os nós tiveram com outros nós. Então, são as relações que os nós tiveram com outros nós. Por exemplo, aqui tem a lista que o nó A teve uma relação com o nó B. O nó A teve a relação com o nó D e assim por diante. E uma terceira forma de fazer análise de uma análise de análise de redes sociais é por meio das métricas. Então, eu posso ter algumas métricas para analisar como os nós, ou seja, os indivíduos, interagiram dentro de uma rede. Aqui também foi do artigo de Tissoni, de 2022, onde ele mostra que o principal indivíduo envolvido em um curso online foi o nó D. O nó D apresentou mais conexões diretas, representada aqui na primeira linha dessa tabela. Ele apresentou várias pontes entre subgrupos, ou seja, ele controla o fluxo de informação, representada aqui na linha de Betweenness, Centrality, e ele também teve um maior PageRank, ou seja, ele conectou nós importantes dentro desse curso online estudado. Então, temos três formas distintas de representar os dados de uma análise de rede social, que vai ser o vão ser os grafos, no caso, as listas de arestas e também as métricas quantitativas que você pode avaliar a partir das interações. Outro artigo muito interessante também avaliou a interação de indivíduos dentro de um fórum, dentro de um mock. Então, é perceptível que a análise de redes sociais é bastante relevante na avaliação de cursos online, por exemplo, porque você consegue avaliar quantos indivíduos estão interagindo e com quem eles estão interagindo. Então, a partir disso, você consegue ver a presença social desse estudante e também o prestígio e influência desse estudante dentro de um curso online. O interessante desse artigo é que ele trouxe outras quatro métricas que não foram abordadas nos artigos que eu citei anteriormente. Quais são essas métricas? São as métricas de centralidade. Então, nós temos a centralidade de grau, que é o número de vezes que um indivíduo ficou ativo e visível dentro de uma rede, ou seja, quantas conexões diretas um nó teve ou um indivíduo teve. Tem a centralidade de intermediação, que mede quantos caminhos mais curtos passam por esse nó. Logo, identifica quais são os nós que são pontes entre grupos. Tem a centralidade de proximidade, que calcula a distância média até todos os outros nós. Então, ele reflete o acesso rápido à informação. E também tem a centralidade do autovetor, que considera não apenas as conexões, mas a importância dos vizinhos. Então, ele mede a influência estrutural. A partir de todas essas análises, é perceptível que a análise de redes sociais é uma ferramenta que auxilia na compreensão, na mensuração e na avaliação de melhorias de interações dentro de ambientes de aprendizagem online. Então, eu posso avaliar mocks, por exemplo, eu posso avaliar redes sociais, fóruns de aprendizagem colaborativa e, por meio de grafos, metas quantitativas e mineração de dados, eu posso analisar todas essas interações dentro de uma rede. E, às vezes, essas interações vão precisar, sim, de algumas análises específicas, como por meio de linguagem natural, ou Learning Analytics e análise de conteúdos automatizado. E aqui as referências da atividade proposta. Caso tenha alguma dúvida, vou disponibilizar tanto a atividade
em apresentação de slides quanto à videoaula no fórum. Então, se houver alguma dúvida, vocês podem questionar no fórum que eu tentarei responder.